Todos nós que nos encontramos com a palavra de Deus e nos rendemos a Jesus, automaticamente nós entramos na escola de Jesus. Nós entramos na escola do professor mais capacitado que existe no planeta, ou que pisou esse planeta, essa terra. E hoje eu queria compartilhar com vocês a vida de alguém que aprendeu muito nessa escola. A vida de Pedro. Quando eu olho para Pedro, ou para a vida de Pedro, parece que eu estou olhando para o espelho. Eu me enxergo olhando para Pedro. Em Lucas, capítulo 21, nós vamos ver dois passos eu queria mostrar nessa manhã com relação à vida de Pedro e aquilo que nós podemos aprender com Pedro. Eu me vejo muitas vezes, ou eu agi muitas vezes como Pedro. Não sei, você conhecendo a história de Pedro, talvez também você possa se identificar com ele. Talvez fracassos na vida de Pedro são fracassos que eu e você também, talvez nós enfrentamos, nós vivemos ou nós lutamos contra eles. Em Lucas, no capítulo 22, no verso 33, Lucas vai dizer assim: Simão, 33. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: digo, Pedro, que até que o galo cante hoje 3 vezes, 3 vezes você me negará. A gente conhece, o texto, a situação. E eu queria mostrar alguns passos que conduziram Pedro ao fracasso no seu relacionamento como discípulo de Jesus. O primeiro passo que nós vemos aqui, o primeiro erro que Pedro comete, é que Pedro era autossuficiente. O orgulho era enorme na vida de Pedro. Falando que estava pronto para dar a vida por Jesus, Pedro não compreendia que aquela missão foi reservada para Jesus. Outra pessoa não poderia assumir essa posição. Mas Pedro era orgulhoso, autossuficiente. Ao falar, eu estou pronto para dar a minha vida pelo Senhor, Pedro estava dizendo: eu sou o discípulo mais fiel ao Senhor. Eu sou o melhor entre os discípulos. Nenhum desses aí são capazes de dar a vida pelo Senhor, mas eu sou. Pedro estava dizendo. E nós vemos que o primeiro passo que levou Pedro a cair no seu relacionamento com Deus foi a autossuficiência. Muitas vezes eu me vejo assim também, fazendo promessas para Deus que eu não sou capaz de cumprir. Ou talvez eu possa pensar que entre os cristãos, eu sou o cristão mais fiel, mais temente a Deus. Talvez Pedro se achava assim entre os discípulos, que ele era superior, ele era melhor do que todos aqueles discípulos. A segunda atitude que leva Pedro a cair na sua fé, no seu relacionamento com Deus, se encontra no versículo 54. Nós percebemos que no versículo 54, Pedro, ele começa a se distanciar de Jesus. Ele estava observando de longe. Aquele que estava pronto para dar a vida por Jesus, agora ele está distante de Jesus. No momento em que ele estava sofrendo ou sendo levado à morte.
Pedro estava com medo, mas Pedro estava se distanciando, ele estava distante de Jesus. E sabe, irmãos, quando eu me distancio de Jesus, eu vou cair como Pedro. Quando eu me afasto de Jesus, quando eu quero me relacionar com Jesus de longe, segui-lo de longe, isso é um grande passo para eu cair na minha fé. Próximo passo, você pode ver, ou melhor, no versículo 44 ou 54, né? Ele estava seguindo distante, longe, mas no 55, a gente percebe que Pedro agora, ele se encontra com um grupo de pessoas que fizeram ali uma fogueira, havia um fogo, aquelas pessoas estavam sentadas ali e Pedro começa a se juntar com essas pessoas. O passo é que Pedro começa a ter amizade com pessoas que realmente não amavam a Deus, que odiavam a Deus, que estavam prontos ali ou torcendo para que o Filho de Deus ele fosse punido, fosse morto na cruz. Então perceba, o primeiro passo é o orgulho, autossuficiente, se declarando sendo um cristão mais fiel do que todos. O segundo, ele começa a se distanciar de Jesus. E o terceiro, ele se envolve com pessoas que falavam mal de Jesus, que criticavam Jesus, que odiavam Jesus. Esses três passos conduz Pedro à queda. O quarto passo é uma consequência, leva Pedro a negar Jesus. Pedro vai negar que ele era um seguidor de Jesus. Versículo 57. Ele vai negar aquilo. Não, eu não conheço. Não sei o que você está falando. Ele nega Jesus. Então imagine, aquele que na primeira ação estava disposto a dar a sua vida por Jesus, sofrer por Jesus, ele se distancia de Jesus, ele se envolve com pessoas que blasfemavam o nome do seu Deus, e agora ele chega a negar a sua própria fé. É assim que acontece também conosco. Quando nós deixamos o orgulho trabalhar na nossa vida, quando nós nos distanciamos de Jesus, quando nós nos envolvemos com pessoas que odeiam Jesus, que odeiam a palavra de Deus, e muitas vezes nós queremos agir ou fazer aquilo que elas fazem. E o quarto e último passo, né, que eu quero falar, é o passo de negar Jesus. A pessoa vai negar Jesus, vai negar a sua fé. Eu lembro, no meu primeiro ano de cristão, eu fui jogador de futebol, então eu conhecia muita gente. E eu me tornei cristão. E eu ia para o culto, né? Eu lembro que alguém me deu uma Bíblia de presente. E eu adorava aquela Bíblia. Não é porque simplesmente era a Bíblia, o modelo, a forma da Bíblia. Mas eu adorava aquela Bíblia por causa do tamanho dela. Era uma Bíblia pequena. E de onde eu morava para o prédio da igreja, eu tinha que passar por todos os meus amigos. E eu gostava daquela Bíblia, porque quando meus amigos estavam do lado direito, eu colocava a Bíblia do lado esquerdo. Eu tinha vergonha que meus amigos me vissem com a Bíblia. Eu tinha vergonha disso. Até que eu aprendi, né? E aí tive que comprar uma Bíblia maior. Então, esses são os passos, olhando na vida de Pedro, que leva um cristão a cair da sua fé, a desanimar, a abandonar a fé. E veja que muitas vezes nós somos tentados, ou nós lutamos com isso. Nós lutamos com orgulho. Não é? Nós lutamos muitas vezes
conviver realmente um relacionamento íntimo, profundo com Jesus. Muitas vezes é mais fácil ficar distante na vida cristã. E nós somos atraídos para, muitas vezes, sermos influenciados por pessoas que odeiam a nossa fé, que odeiam Jesus. E essas coisas vão nos levar a uma queda na nossa fé, a abandonarmos muitas vezes nossa fé. Mas, na vida de Pedro também, nós aprendemos que Jesus, se você percebe, Jesus não chamou os discípulos por aquilo que eles eram. Não. Jesus não chamou esses discípulos pela qualidade que eles tinham. Não foi por isso. Se a gente fosse falar aqui da personalidade, do jeito de ser de cada discípulo, nós íamos perceber que esses discípulos jamais você contrataria ou chamava, convidava, convocava eles. Talvez se você tivesse uma empresa ou um negócio. Não. Não chamávamos essas pessoas. E sabe o que a gente precisa aprender? Assim é comigo e com você. Deus não chama você pelo que você é. Ele não chama pelo que você é. Mas Deus chamou você e a mim pelo que nós podemos ser, através do poder dele na nossa vida. Eu não sei se você parou para pensar nisso ainda. Talvez você se sinta entre nós alguém sem valor, alguém sem, sabe, o que é que eu posso fazer? Mas Deus chamou você pelo que você pode fazer no reino. Pelo que Ele quer fazer através da sua vida. Assim é com Pedro. Olha quantas coisas nós estamos vendo da vida de Pedro aqui. Mas sabe, Jesus também, Ele trabalha na vida de Pedro. Nós vamos ver que Jesus, Ele restaura a vida de Pedro. Assim como Ele restaura a minha vida e a sua quando nós caímos. Porque Jesus não se contenta simplesmente com ver os seus filhos caindo, desanimando. Não, nós sabemos que o nosso inimigo é que luta. O desejo dele é ver eu e você longe, distante, sabe? Lá no meio das pessoas que odeiam Jesus. Ele quer criar esse também sentimento no nosso coração. Ele quer ver eu e você desistindo da fé. Mas Jesus quer restaurar a nossa vida. A minha vida, a sua vida. E sabe, o primeiro passo na restauração na vida de Pedro, nós podemos ver em Lucas capítulo 22, versículo 61. O primeiro passo, a gente percebe que Jesus, ele olha para Pedro de uma forma especial. É um olhar que causa 3 atitudes no coração do ser humano. É um olhar de amor. E é interessante porque quando Jesus olhou para Pedro, Pedro estava terminando de negá-lo. E Jesus olha para Pedro com um olhar de amor. Um olhar também de disciplina, porque faz Pedro lembrar daquilo que Jesus falou. É um olhar de disciplina, mas é um olhar de restauração. É esse amor que Deus tem pelo ser humano. Hoje, nessa manhã, talvez Jesus está olhando para mim e para você. De que forma Jesus está olhando para mim? De que forma Jesus está olhando hoje para você? Será que o olhar de Jesus é um olhar de amor? É um olhar de disciplina? É um olhar de restauração na minha e na sua vida? E com esse olhar, ele conduz Pedro a pensar naquilo que ele fez, a pensar naquilo que ele falou. E essa atitude de Jesus leva Pedro, no versículo 62, Pedro chorou amargamente. A palavra amargamente traz a ideia e significa água podre. O choro de Pedro fez com que ele tirasse toda a podridão que havia dentro do seu coração.
tudo aquilo que estava perturbando ele pelo que ele fez. Esse choro conduz a um arrependimento de Pedro. E esse arrependimento vai levar a uma mudança na vida de Pedro. Então veja, Jesus começa a restaurar Pedro olhando com um olhar de amor, de disciplina. E claro, nós sabemos que quem ama, disciplina. Não é um olhar condenativo, não, mas é um olhar de disciplina. E o objetivo de toda disciplina é corrigir o erro. Não é punir, mas é corrigir. E Jesus está corrigindo a vida de Pedro, levando Pedro ao arrependimento da sua vida, da sua atitude. Terceiro passo que Jesus dá se encontra em João, capítulo 21. Abra comigo, João, capítulo 21. João, capítulo 21 é muito interessante. No capítulo 21 de João, Pedro provavelmente estava já desanimado, perdendo a esperança. Talvez ele estava pensando em desistir da sua missão, do seu chamado de ser apóstolo. Estava muito abatido com isso. E no início de João, capítulo 21, Pedro diz: eu vou pescar. E parece que Pedro está dizendo assim: desisto de tudo, eu vou voltar à minha vida normal. Eu vou voltar à minha profissão, vou voltar a pescar. E é interessante que a gente sabe que Pedro sempre teve uma influência grande, e aqueles discípulos dizem: nós vamos também, e todos vão à pesca. E eles pescam uma madrugada toda, uma noite toda, e eles não pegam nada. De repente, um estranho se aproxima e diz, ou pergunta, como foi a pescaria? E eles dizem desanimados: hoje não foi tão bom. E esse estranho diz: joga a rede no lado direito. E eles lançam a rede. E essa rede começa a se encher de peixes. São mais de 100 peixes grandes naquela rede. E aquele discípulo amado vai no ouvido de Pedro e diz: é o Senhor, é o Mestre. Talvez ele lembrava, que isso já aconteceu quando ele estava entre eles. E Pedro logo veste a roupa e se joga no mar. E sabe o que é interessante na leitura? É que quando eles voltam da pescaria, agora com muitos peixes, Jesus está na praia e lá há fogo, há peixe e há pão. Jesus está os alimentando. E quando Jesus fala com eles, Jesus diz assim: amigos. Então veja que Jesus não tratou eles como covardes. Jesus não veio a eles como dizendo: vocês são uns covardes, traidores, vocês me abandonaram no momento que eu mais precisava. Não, Jesus chama de amigos, porque é assim que Jesus trata. É assim que Jesus nos trata quando nós erramos. É com amor, é com carinho, porque o objetivo dele é restaurar a nossa vida. Jesus não tem prazer em nossa derrota. Jesus não tem prazer em nossa falta de fé, em nossa frieza espiritual. Não. O prazer de Jesus é restaurar a nossa vida. É levantar eu e você de novo, para que possamos prosseguir em nossa fé. No versículo 15, é o terceiro passo para a restauração de Pedro, é que Jesus começa a fazer perguntas para Pedro. Depois de alimentar os discípulos, agora Jesus vai perguntar a Pedro. E 3 vezes ele diz: Pedro, tu me amas? A primeira vez, no versículo 15, é interessante porque Jesus diz assim: Pedro, tu me amas mais do que eles? Vocês lembram o primeiro passo que eu falei de Pedro? Pedro disse para Jesus:
eu dou até a minha vida pelo Senhor. Eu sou melhor do que esses discípulos aí. Eu sou mais fiel do que eles, por causa da autossuficiência de Pedro. E Jesus está dizendo, Pedro, você me ama mais do que eles? Na segunda vez, Jesus não usa a expressão eles, os discípulos. As primeiras duas vezes que Jesus pergunta se Pedro o amava, ele usa a palavra grega que nós conhecemos, agape ou agapão, que traz a ideia de um amor sacrificial, um amor que está pronto a dar a vida pelo outro. O amor de Deus, que deu seu Filho por nós, é a definição, é o amor sacrificial, que ama independente do que o outro é ou que faça. E todas as duas primeiras vezes, Jesus pergunta com essa palavra no grego e Pedro responde com uma palavra chamada filia, ou filéu, que é amor de amigo, de amizade. Enquanto Jesus estava dizendo, Pedro, você me ama a ponto de dar a sua vida? Ele respondia com amor de amizade, de afinidade. No terceira vez que Jesus pergunta a Pedro se Pedro o amava, Jesus troca. E Jesus usa a palavra filia. E Pedro responde com a palavra agape. Pedro começa a entender. E nós sabemos, para Jesus, não importa se o que você tem para dar, para Jesus, é simplesmente filia, ou agape. Ele quer restaurar a minha vida e a sua vida. Quando Pedro é restaurado, essas coisas que eu falei se encontram no versículo 15 a 17 de João 21. Quando Pedro é restaurado, Jesus fala 3 coisas para ele. Todas as 3 vezes que ele pergunta, ele vai dizer, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Ou seja, quando Jesus restaura a vida de alguém, ele restitui aquilo que você fazia. Quando você serve a Deus, e independente do seu fracasso, Jesus é totalmente diferente de nós. Normalmente, quando nós perdoamos alguém, nós não queremos mais estar próximo daquela pessoa. Eu perdoo, mas eu não quero nem ver. Eu perdoo, mas eu não quero nem falar. Jesus é diferente. Jesus restituiu a missão de Pedro. É isso que ele faz. E se você caiu, se você fracassou por algum motivo, ele quer restaurar você. Ele quer restituir você no mesmo lugar, na mesma família, no mesmo corpo de Jesus. Se você que nos visita ou que está conosco há algum tempo, você não é cristão ainda, e você percebeu que Pedro se arrependeu amargamente das suas atitudes, você quer se arrepender dos seus pecados hoje, hoje é o dia para você fazer isso. Se arrependa da sua vida, se volte para Deus, para que Ele possa, com seus braços amorosos, receber você. E nós sabemos que para que isso aconteça, nós precisamos crer, nos arrepender e sermos batizados. Se você precisa disso, procure algum irmão dessa congregação, para que você possa ser inserido também nessa família que tem um Senhor tão amoroso. Que Deus nos abençoe.